Já quero te adiantar que hoje de manhã foi tremendo aqui, foi tremendo mesmo, muito forte. E queria apresentar também para vocês cantor, pastor Carlinhos Félix. Fica de pé, pode dar uma salva de palmas pela vida dele. Vem cá, Carlinhos. O Carlinhos, irmãos, ele gravou na mesma época que eu gravei o meu disco. Com 9 anos de idade, vou te lembrar disso. Eu gravei um disco na época que eu conheci Cassiane, e ele gravou no Rebanhão, um hino que foi o maior estrondo, mas deu o que falar no meio evangélico. Aquele hino assim, ó. Eu era magro que dava dó, não foi isso? Que me dava dó, meu palito listrado era de uma listra só, de uma listra só. Mas Jesus entrou no meu deserto. Vocês estão velhinhos, hein? Você quer usar isso aqui, Cássio? Alô? Mas depois ele cantou, eu lembro que ele cantou sozinho, assim, ó. Eu quero voltar ao primeiro. Essa vocês não sabem, não sabem? Amor ao... Eu quero voltar. Agora, ó, a paz do Senhor para vocês. Amém. Agora, de uma vocês não sabem, e eles não vão ter coragem de falar. A Cassiane, teve uma vez que a gente estava cantando com um rebanhão aqui em Caxias, aí ela chegou, pequenininha, né? Ela era pequenininha, ela falou assim, eu queria cantar, vocês estão demorando muito, tem que chegar a minha hora para eu cantar. Aí a gente puxou ela pelo braço assim, botando ela pela frente do palco, ela cantou a beça e não deixou mais a gente cantar. É desse jeito. Isso eles não falam, só fica falando que eu sou velho, que eu sou isso, que eu sou aquilo outro, que eu sou aquilo outro. Eu já falei que veio o diabo, tá? Nós somos tudo novinhos, meu irmão. Negócio é esse. Então eu queria que vocês recebessem aqui com muita alegria esse homem abençoado de Deus veio para ser instrumento de Deus para as nossas vidas aqui essa noite, com uma salva de palmas. Com o seu melhor, pastor Carlinhos Félix. Glória a Deus. A paz do Senhor para todos vocês, pastores, para vocês, minhas irmãs. Ontem foi ontem que foi, ou foi sexta-feira, que foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. Foi quando, hein? Mas vai ser sexta-feira, né? Dia 8. Mas vira para quem está perto de você, se tem uma mulher perto de você, fala assim, ó, todo dia é o seu dia. Fala assim, você é muito especial. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Eu até sonhei essa noite com isso. Quando a gente chegou hoje, a gente está ensaiando, que a gente está preparando um trabalho novo. Aí a gente, antes de ensaiar, o Senhor tomou o lugar do ensaio com a glória dEle. Veio um poder de Deus tão sobrenatural e tão especial sobre a nossa vida, que a gente será que a gente não vai ensaiar hoje? A gente estava chorando lá, beça, sabe? Eu fico muito feliz porque eu creio, sabe? Que quando o Senhor vem, visita a gente, prepara a gente, é porque algo sobrenatural vai acontecer. Você pode ficar de pé onde você está? Você pode pedir licença a essa pessoa que está perto de você? Pega na mão dela e fala assim, junto a gente vai mais longe, me dá sua mão aqui, por favor. Glória a Deus. Creia que algo novo vai acontecer na tua vida nessa noite. Eu não sei qual é a tua necessidade, Cassiane, eu não sei o que está acontecendo, ninguém sabe, a gente não sabe quando a gente vem para a igreja, não é verdade? Não é, Cassiane? A gente não sabe o que está acontecendo na tua vida, mas o Senhor sabe. E tem algo sobrenatural que a gente pode dizer, sabe? Eu falo muito isso com a minha esposa, a gente tem que falar com o povo assim, ó, creia somente. E você dá um amenzinho desse tamanho? Creia somente. Cadê a mão do teu irmão? Deixa eu ver a mão do teu irmão. A gente vai cantar uma canção que você já cantou muito na tua vida. Mas não larga a mão da pessoa que está perto de você, não. Não larga. Se ela quiser puxar, você aperta e fala assim, não vai não. Junto a gente vai mais longe. Fala para quem está perto de você. Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Começa a glorificar. Começa a glorificar. Comece a glorificar, comece.
Diga assim, ó. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei, a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei, Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Diga para Ele. Consagramos tudo, nossa vida, nossa família. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Oh, aleluia. Consagramos todo a nossa vida, a nossa família, os nossos sonhos, esse ano de 2013. Diga mais forte. Diga que você consagra. Diga para Ele. E consagramos todo o nosso ser, toda a nossa vida, o nosso futuro, a nossa casa, os nossos sonhos, a nossa cidade, a nossa nação. E consagramos, dedicamos a Ti, Senhor, Mestre maravilhoso na nossa vida. Consagramos esta igreja como um farol nesse lugar, como um lugar de bênção, como um lugar de cura, como um lugar de visitação do Teu Espírito Santo, um lugar de salvação. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Glória a Deus. Glória a Deus. Para o anjo dessa igreja, o pastor João Nunes. Uma salva de palmas para o nosso pastor. Tem pregador aí, não? Tem pregador, tá.
Pai do Senhor, irmãos. Pouca gente hoje. Estranhando. Muito trovão, muita chuva. Mas estamos aqui na presença de Deus. Um abraço a todos que estão ligados na 107.5. Deus abençoe grandemente. Temos o privilégio de estar com a TV Novo Tempo da Igreja Adventista, nossos irmãos. Eles estão ali filmando, estão por aqui também. E está no canal 14 da Sky. Em breve vai estar repetindo aqui com a gente também. Assembleia de Deus de Nova Iguaçu está entrando com seu canal de televisão na Baixada Fluminense e será transmitido para toda a Baixada e grande parte do Rio de Janeiro. Muito breve está fazendo isso para a honra, para a glória do nome do Senhor. Quero apresentar também o pastor Alexandre, que é da Igreja Adventista, acompanhando todo o pessoal. O peruano que está ali, que vai viajar para o Peru amanhã. Diz que ontem foi fogo puro aqui. E hoje não vai ser diferente. Você pode preparar o seu coração que alguma coisa de boa você estará recebendo hoje, através deste homem de Deus aqui neste momento. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? Pode aplaudir ao Senhor Jesus. A graça e a paz. Amém, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua casa, sobre sua família. Recebe aí, queridos. É uma alegria estar com os irmãos aqui. Estive ontem no culto da retomada, né? Com a pastora Silvana. É uma bênção. Ontem nós fizemos uma peregrinação em busca de alimento depois do culto. Fizemos um turismo por Nova Iguaçu e circunvizinhanças, até conseguirmos encontrar o Habib's aberto 1h da manhã. Não, porque era tarde. Mas é bom. Eu que moro no interior do Paraná, meu irmão Habib's para mim, McDonald's, é tudo a mesma coisa. Tudo novidade. Não é? Junto comigo está minha esposa lá em cima, Francine. Vale aplaudir, porque a mulher bonita tem que aplaudir. Ela é a prova de que Deus é bom e que Deus é justo, amém? Já ganhei almas casado com a minha mulher, porque as pessoas olhavam para mim e falavam: como é que esse cara feio tem uma mulher bonita dessa? Eu quero servir o mesmo Deus que ele serve. Aí as pessoas se convertiam. Também ali está o meu amigo, pastor Mário Alberto, uma bênção de Deus, sua esposa. Mário Alberto é um amigo de longa data, prega na minha igreja, uma bênção de Deus, né, Mário? E aqui está o bispo Jaime, da Igreja Edificação em Cristo, em Nilópolis, também tem uma congregação em Nova Iguaçu, tem uma congregação em Engenheiro Rocha Freire, prega na minha igreja, é pregador todos os anos na minha igreja também, lá do Paraná, e são amigos, e amigos são assim, quando a gente vem para cá, eles vão onde eu estou, e é uma bênção. Aqui no Rio de Janeiro, eu sou da igreja deles, e lá no Paraná, eles são da minha igreja. E ai, se não for desse jeito, né, Mário? Glória a Deus. Agradeço pastor Jairinho, pastora Cassiane, pelo carinho, não é? Pelo amor, pastor também pela bênção que confiaram o púlpito a gente. Eu quero trazer hoje uma palavra aos irmãos que eu tenho preparado, Deus tem colocado no meu coração essa palavra desde 2010. E de 2010 para cá eu tenho trabalhado em cima disso. Para quem não conhece meu ministério, eu trabalho com batalha espiritual e estratégica, tenho dado treinamento a líderes no mundo todo. E eu tenho muito cuidado, muito zelo pela igreja, porque nós não estamos falando com qualquer pessoa, estamos falando com a noiva do Cordeiro. Então tem que ter muito zelo no que se fala, porque quando você está na frente de um altar, você é um formador de opinião. O que as pessoas ouvem, muitos não têm critérios para julgar se é certo ou errado e vão seguir o que você fala. Então eu tenho que tomar muito cuidado no que falar, para que até aqueles que não têm critério de julgamento possam seguir a palavra de Deus de forma correta. Então desde 2010 para cá, Deus tem falado ao meu coração para poder abrir para a noiva do Cordeiro sobre uma verdade que está guardada desde o tempo do povo hebreu e que o satanismo passou a usar, mas que é de direito da igreja. E eu chamo essa verdade de círculos de proteção. Essa mensagem que nós estamos hoje gravando vai se chamar o meu terceiro DVD da série Desvendando o Satanismo. Alguns irmãos já conseguiram adquirir ontem, hoje de manhã. Nós temos o Desvendando o Satanismo 1, o Desvendando o Satanismo 2 e hoje vai ser o Desvendando o Satanismo 3. E para que nós pudéssemos começar a entender, eu quero explicar uma coisa. Deus desenvolveu um sistema de proteção para o ser humano. Todo ser humano tem um sistema de proteção espiritual. Se nós formos olhar para nossas casas, nós temos trancas,
portas, chaves, cadeados, nós temos senhas, nós temos alarmes, temos cercas elétricas ou não, mas temos cercas, e nos protegemos no mundo físico porque entendemos que é necessária a proteção. Muitos dizem, se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela, está escrito na Bíblia. Se o Senhor não guardar, mas tem uma sentinela. A Bíblia não fala que só o Senhor vai guardar, a Bíblia nos manda ter uma sentinela. A sentinela é necessária, a sentinela é importante na vida de um cristão. E Deus nos deu esses mecanismos de proteção, e muitos de nós hoje vivemos sem o uso do mecanismo de proteção. Entenda uma coisa, você usar algo ou não é opção, mas que Deus já te liberou, isso é fato. A palavra de Deus diz que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e que nem penetrou no coração humano o que Deus já tem preparado para aqueles que o amam. A palavra de Deus não diz que Deus vai preparar, a palavra de Deus diz que já está preparado. Você já tem autoridade nessa área no mundo espiritual. A questão é usar ou não usar. Uma das ferramentas, eu chamo da ferramenta de defesa, está no livro de Salmos 34:7, todo mundo sabe de cor, que diz que o Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E eu parto do princípio do acampamento do Senhor, do círculo de proteção e do acampamento do Senhor. Nós sabemos que quando no Velho Testamento se fala o anjo do Senhor está ao redor da gente, nós entendemos que o anjo do Senhor é uma terminologia acerca de Jesus. Jesus ainda não era o Filho no Velho Testamento, porque essa terminologia de Pai, Filho e Espírito Santo, ela é neotestamentária. Mas nós entendemos que o anjo do Senhor, descrito no Velho Testamento, era a presença de Jesus. Então, toda a proteção vem de Jesus, por Jesus e com Jesus. E dele vem as ordens aos anjos. E aí sim os anjos trabalham a favor daqueles que vão herdar a salvação, como está escrito em Hebreus. Mas é de Jesus, só a ele devemos clamar pela proteção. Quando nós lemos Hebreus capítulo 1:14, só para que os irmãos entendam melhor, e aí então eu vou começar a discorrer sobre isso. Não são porventura todos eles, os anjos, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Ou seja, todos aqueles que vão herdar a salvação têm direito legal de proteção dos anjos. Diga amém, por favor. Aí tem gente que fala, pastor, eu não sei porque eu nunca vi anjo. Meu irmão, você não precisa ver alguma coisa para saber que essa coisa existe. Você não viu o ar, mas você está respirando e sabe que ele existe. Na década de 60, no Brasil, iniciou-se o que nós chamamos hoje de satanismo moderno. E a partir da década de 60, foi se desenvolvendo algumas ferramentas de ataque às igrejas. O pastor Jairinho falou uma coisa hoje de manhã que foi realmente, não sei se o senhor tem o conhecimento do que o senhor falou, técnico, mas é exatamente o plano do satanismo no Brasil. Não sei se o senhor andou estudando sobre isso, mas é exatamente o plano do satanismo no Brasil. O satanismo parou de impedir a igreja, impedir pessoas de irem à igreja. E começou um novo plano a partir da década de 60, enviar pessoas às igrejas. Então hoje é muito comum, toda igreja é cheia no Brasil. Não existe mais igreja vazia. Toda igreja é cheia. Então o objetivo deles é esse, encher igrejas, mas de pessoas que não vão encontrar salvação. Então, para eles conseguirem encher a igreja e não permitir que as pessoas recebam a salvação através da palavra, eles começaram a utilizar essa ferramenta que é nossa por direito, que é chamada de círculo de proteção. Mas eles mudaram o nome como técnica para círculos mágicos. E os círculos mágicos do satanismo são enviados para cercar pessoas. E são feitos alguns tipos de rituais para que as pessoas sejam cercadas e elas entrem e saiam da igreja. E eu tenho recebido testemunhos, nosso ministério é um ministério que recebe quase 800 e-mails por dia. E nós temos recebido testemunhos de pessoas que dizem, pastor Carlos, eu escuto uma mensagem o culto inteiro e quando eu saio da igreja, eu não consigo lembrar do que eu ouvi. Eu ouvi a mensagem, eu glorifiquei durante o culto, eu levantei as minhas mãos, eu aplaudi, mas quando eu volto para minha casa, eu tento me lembrar da mensagem. E eu não consigo. São pessoas afetadas pelos círculos mágicos do satanismo. Ontem eu estava conversando com a missionária Silvana e dizendo para ela que existem alguns sintomas no mundo físico que identificam ataques espirituais. Por exemplo, existem pessoas que numa determinada hora do dia, todos os dias, numa mesma hora, eles começam a sentir um formigamento na mão. Começa esse formigamento como se fosse um sinal, uma corrente elétrica muito fraquinha, periférica, na parte de baixo da mão, na parte de baixo do braço. Todos os dias sentem aquilo. Outros começam a sentir esse formigamento nas pernas.
Outros começam a sentir um zunido no ouvido, como se estivesse entupindo, todos os dias no mesmo horário. Se você sente isso, é porque você está sofrendo um ataque de um círculo mágico. É uma forma física de se reconhecer isso. Isso é uma ação do satanismo que nós, como igreja, temos a obrigação de conhecer para combater. Porque de nada adianta uma igreja cheia aqui na terra, se poucos forem salvos e forem para a eternidade. Nós precisamos que a eternidade esteja povoada pela igreja. Nós precisamos que a igreja suba junto com o dia em que Jesus venha nos buscar. Amém, queridos? Em Jeremias, no capítulo 29, no verso 11, diz assim: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Deus está interessado com a nossa segurança, queridos. Preste bem atenção, uma estimativa do satanismo. Charles Finney, certa vez ele teve uma visão, e ele viu um homem cercado com centenas de milhares, segundo a biografia dele, centenas de milhares de pontas de agulha ao redor de todo aquele homem, e ele era tão oprimido por aquilo que ele não conseguia se movimentar mais dentro da igreja. Quando eu li a biografia de Charles Finney, eu trouxe à memória o que eu aprendi dentro do satanismo, que a minha família toda foi participante, meus avós foram sacerdotes de 9º grau, eu estudei até o 7º grau, e Jesus me resgatou com 17 anos. E eu me lembrei de uma estimativa, que se ensina dentro do satanismo, que por pessoa, na face da terra, existem 30 bilhões de demônios. 30 bilhões de demônios só para atacar a vida do pastor Moisés. Mais 30 bilhões de demônios para atacar a vida de cada um de vocês. A gente não consegue entender porque são 7 bilhões de habitantes na face da terra, porque nós ocupamos espaço. Mas no mundo espiritual não é como no mundo físico. 30 bilhões. Então, há um cerco muito grande sobre a vida de cada pessoa. Uns estão sendo atacados por mais, uma maior quantidade. Outro, por menos, mas ainda assim existe 30 bilhões para cada habitante na face da terra. E devem ter mais um tanto de demônios guardados para os novos que vão nascendo e essas expansões demográficas que acontecem. A grande verdade é que se existe 30 bilhões de demônios para cada um na face da terra, matematicamente existe 60 bilhões de anjos para cada um de nós, porque é o dobro do número de demônios. Então existe 60 bilhões de anjos para nós. Eu quero fazer a primeira alusão ao primeiro cerco que Deus nos mostrou do círculo de proteção. Livro de Jó, capítulo 1, se você puder abrir, por gentileza. Eu não sei se passa o texto ali na tela, mas se passar poderia ser bem interessante. Livro de Jó, capítulo 1. E agora eu preciso de toda a sua atenção, porque agora nós vamos entrar no assunto. Quantos acharam Jó? Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Ele era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, e também possuía ele 500 jumentas, e também muitíssima gente a seu serviço, de modo que este homem era o maior de todos os do Oriente. Iam seus filhos à casa uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Sucedia que, tendo decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava a Jó e os santificava. E levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Ora, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: de rodear a terra e de passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, um homem íntegro,
reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura Jó teme a Deus de balde? Não o tens cercado de todo lado a sua casa e a tudo quanto tem? Tens abençoado a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicam na terra. Mas estende agora a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e ele blasfemará de ti na sua face. Ao que disse o Senhor a Satanás: eis que tudo o que ele tem está no teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Olha que interessante. Quando Satanás foi até a presença do Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso fez a menção sobre a vida de Jó. E a primeira coisa que Satanás foi rebater, porque ele é o acusador, e o objetivo dele é esse, ele disse: é fácil você se vangloriar de alguém, se você colocou uma cerca ao redor da vida dele. É fácil você dizer que ele é bom, porque ninguém toca nele, ele é intocável. Há uma cerca ao redor dele. Essa cerca ao redor de Jó impede que ele seja atacado. Essa cerca ao redor de Jó impede que eu possa tocar na vida dele. Eu não posso. Você pode falar o bem dele o quanto quiser, Senhor, mas eu não posso tocar na vida de Jó. Por isso que o Senhor está se vangloriando dele. Agora abre uma brecha nessa cerca, e se eu entrar lá dentro, vê se ele não vai blasfemar de ti. Primeira menção sobre o cerco de proteção, o círculo de proteção que nós temos. Nós andamos e somos cercados por uma proteção espiritual, que a Bíblia fala que é o anjo do Senhor, Jesus, que cerca aqueles que o temem e os livra. E se nós andamos e damos um passo para frente, esse círculo de proteção dá um passo para frente. Se nós andamos 1 quilômetro, esse círculo de proteção, ele anda 1 quilômetro. E é isso que os demônios ficam tentando achar uma brecha. No livro de Efésios, no capítulo 6, nós vemos que os dardos inflamados do maligno são enviados sobre nós, e nós temos que apagá-los com o escudo da fé. Por que os dardos do maligno? Por que lanças ou flechas do maligno que são lançados contra nós? Porque ele não tem acesso, o maligno não pode chegar e encostar em você, porque ao teu redor há um círculo mágico de proteção de Deus. Deixa eu lhe contar uma experiência que eu tive quando eu servia Satanás ainda. Eu estudava num colégio, e a minha função dentro do reino do inferno era arrebanhar pessoas. Minha função era fazer arrebanhar, eu ia falar o evangelismo, mas fica estranho. Arregimentação. Obrigado, comandante. E como que eu fazia isso? Seduzindo as pessoas. De que maneira? Mostrando situações mágicas, mostrando poderes místicos, e assim os jovens naquela época ficavam todos eles maravilhados e queriam saber como eu fazia, então eu trazia para eles o conhecimento do satanismo. Mas tinha uma garota, essa garota não acreditava em nada, uma menina dura de coração. Eu fazia uns truques, pegar um pouco de fogo com a mão, e o fogo ficava ardendo na minha mão, falava: ó, isso aqui é um poder que eu tenho. Ela não acreditava, é truque. Fazia algumas mágicazinhas, pegava 2 pedrinhas e grudava as 2 pedrinhas assim na mão dela, quando ela abria, só tinha uma pedrinha. Ela falava: você é um bom mágico, mas eu não acredito que é demônio que faz isso. E aquilo foi me irritando tanto que eu fiz uma proposta para ela. Eu falei: olha, você pode fazer um teste comigo? Ela disse: posso. Entra na sua casa hoje, tranca a sua casa, tranca a sua porta, tranca a janela, tranca o portão, solta um cachorro aí no quintal, e coloca no meio do seu quarto uma mesinha e uma folha de papel em branco e uma caneta. Sabe por quê? Porque eu vou fazer um projecionismo, eu vou sair do meu corpo em espírito, e eu vou entrar dentro da sua casa, e de noite eu vou escrever um recado para você nesse papel. Quando você acordar, vai ter um recado com a minha assinatura, aí você vai acreditar em mim? Aí ela disse: não, se você fizer isso aí, não tem jeito. Eu vou ter que acreditar. Falei: então amanhã você vai ser satanista, então. Falou: se você fizer isso, amanhã eu vou ser satanista. Fechou. De noite eu invoquei um dos demônios que eu tinha, que era o demônio guia. E falei para ele: ó, preciso ir na casa da fulana. E ele falou: não, vamos que eu sei. E saímos, eu em espírito e ele, um demônio. E fomos andando pela cidade de Cascavel, no estado do Paraná. E descemos uma rua, uma avenida principal que tem lá, e viramos à direita, e como fomos descer para o bairro onde ela morava, tinha um negócio parado no meio da rua. O negócio era da altura dessa igreja. Ele não tinha forma, ele não tinha asas, não tinha pés, não tinha pernas, ele não tinha forma, ele era só um negócio, irmãos. Ele se movia de uma maneira estranha, ele não tinha cor, mas ele era colorido, não tem como explicar isso. E na hora que nós vimos aquilo, nós paramos e ficamos congelados.
E eu não podia andar, eu queria sair do lugar e eu não conseguia, porque nós voávamos nesse instante. Então eu olhei para esse demônio que estava junto comigo, eu perguntei, o que é isso aí? E ele falou, é um anjo do Senhor. Assustado. E como eu estava imóvel, como num sonho que você tenta correr e não sai do lugar, eu estava preso. Eu olhei para ele e falei, vai rapaz, tira isso aí logo da frente, que nós temos que chegar lá na casa daquela garota, tira ele. O demônio, irmãos, eu vi os olhos do demônio com medo, eu tenho esse privilégio. O demônio me olhou com os olhos cheios de medo e disse, com esse aí eu não posso, vai você. E sumiu. Desapareceu. Desapareceu. E ele me deixou sozinho. E aquele negócio que estava lá no meio da rua, que não tinha braço, não tinha perna, não tinha asa, não tinha nada, fez um gesto para mim, eu consegui identificar. Eu fui atraído, por magnetismo, até bem pertinho dele. E ele me perguntou, o que você está fazendo aqui? Eu disse, sai da frente, porque eu vou na casa daquela menina tal, eu tenho um negócio para fazer lá, eu te dou 3 segundos para você desaparecer, some. E ele disse, você não vai tocar naquela casa. Ele falou, aquela casa lá você não pode tocar. Sabe por quê? Porque eu sou enviado por Jeová para guardar aquela casa. Eu estou cercando aquela casa. A menina nunca me contou, mas o pai dela era diácono de uma igreja, rapaz. Aleluia. Ela era meio 007. Ela era agente secreto do reino. Não falava para ninguém no colégio que ela era crente. Ela era uma espiã do reino, estava camuflada. Mas o pai dela era homem de Deus. E o círculo de proteção do pai dela estava cercando a casa. 3 quarteirões de distância. 300 metros de distância, eu não podia chegar na casa dela. Tentava. Aquela foi a época que Deus me deu a primeira palavra que eu teria um ministério. O anjo encostou em mim e disse, volta para casa, porque Deus tem um chamado na sua vida. Eu acordei onde eu morava, fiquei uma semana mal, quase morrendo. Aí fiquei com vergonha de voltar para o colégio, porque ela ia tirar sarro da minha cara. Faltei na quinta-feira, faltei na sexta, faltei na segunda, na outra semana, faltei na terça. Na quarta-feira eu fui e pensei, ela deve ter esquecido. Quando eu entrei no corredor do colégio, o corredor era grande, a minha sala era lá na esquerda. Quando eu botei o pé no corredor do colégio, ela estava na porta da sala olhando para a entrada. Mulher nunca esquece. Tem mulher que já faz 10 anos que brigou com o marido, até hoje ela lembra. Lembra aquele dia no Natal? Deus o livre. Ela ficou olhando. E lá do corredor de onde ela estava, da entrada do colégio, eu não podia escutar, porque aquele barulho todo de gente entrando na aula. E ela olhou e deu um sorriso assim, ela falou para mim assim, você não conseguiu, eu só fiz leitura labial. Eu não sei, irmãos, como é que eu cheguei até ela, porque eu fiquei possesso por demônios. Eu só me lembro de voltar a si, quando eu estava segurando no pescoço dela, e levantando ela na parede, os pés dela já estavam suspensos, e dizendo que eu ia matar, que o anjo quase me matou, e gritando, e o pessoal pensou que eu estava tendo um surto psicótico, e me agarraram, me jogaram no chão, e me levaram para a assistência do colégio, e lá me deram um calmante, me deram um chazinho, me deram um monte de coisa, e me mandaram embora. Volta para casa, você está alterado. E eu não conseguia voltar para casa, eu sentei no meio fio, e coloquei os meus cotovelos nos meus joelhos, e coloquei as minhas 2 mãos no meu rosto. Eu fiquei ali o tempo todo da aula. Eu estudava à noite, o tempo todo pensando, o que era aquilo, o que era aquilo. E eu fui ouvindo o sinal da primeira aula, da segunda, e assim por diante. E quando bateu o último tempo, o último sinal, eu ouvi as pessoas saindo do colégio conversando, e eu sentado ali no meio fio, parecia que eu estava invisível. O tempo todo com a minha mão no rosto, de repente eu sentia a presença de alguma coisa sentando do meu lado. E eu pensei, é aquela coisa. A coisa voltou. Mas eu era satanista de 7º grau. Eu era mestre de alta magia, eu não podia ter medo. Então eu estava com a mão assim, eu tomei coragem, toda a coragem, e decidi olhar o que tinha do meu lado, e eu fiz assim. E eu vi um par de pezinhos, e a menina, que eu tinha quase matado ela no início da aula, estava sentada do meu lado. A crente. Ficou uma meia hora sentadinha, sem abrir a boca. Quando eu vi que era ela, eu olhei para a cara dela, com tanta raiva, eu falei, vai falar nada não?
E ela apontou o dedo na minha cara com um sorriso bonito, que só nós crentes sabemos dar. E ela disse: o meu Deus é mais poderoso do que o teu. Aleluia! Cadê você? Aleluia! Escute o que eu vou te falar. Jó tinha um círculo de proteção ao redor dele. Satanás não podia encostar nele. Só que Satanás precisava de uma brecha para entrar. Olhe para um irmão perto de você e diga: você tem um círculo de proteção ao seu redor. Diga: Satanás não pode tocar em você, mas ele tenta encontrar uma brecha. Qual foi a brecha que ele encontrou? Diga comigo: medo. Essa foi a brecha. Veja bem o texto que nós lemos agora. Jó tinha medo de perder os filhos. Então, todos os dias que os filhos, os 10 filhos, 7 meninos e 3 meninas, iam fazer festa, Jó ficava com o coração atribulado. E diz o texto que Jó levantava de madrugada e oferecia um sacrifício para cada filho. Não é isso que diz o texto? Você sabe como é que era um sacrifício naquela época? Não eram os teus 10 minutos de oração. Minha esposa é coordenadora do Desperta Déboras lá na nossa região. Ela ora todos os dias 15 minutos pelos filhos. Mas não era isso o sacrifício. Tinha que subir um alto. Tinha que erigir um altar com 12 pedras não lavradas. Tinha que matar um cordeiro levado por ele. Ele tinha que fazer isso 10 vezes no meio da madrugada. Jó não dormia mais, porque tinha medo de perder os filhos. Ele se preocupou tanto em querer fazer alguma coisa com as próprias mãos para salvar sua casa, que ele esqueceu de buscar o Senhor Deus. O medo que ele tinha, ele mesmo diz no final do capítulo 2. Tudo que eu tinha medo me sobreveio. Tudo que eu tinha temor me aconteceu. Eu tinha medo de perder os meus filhos. Deu um vento sobre a casa deles e todos os 10 filhos morreram. Satanás só precisava de uma brecha. Escute uma coisa, meu amado. O diabo só precisa de uma brecha na tua vida para entrar. O diabo só precisa de uma brecha para acabar com o teu ministério. O diabo só precisa de uma brecha para ter poder e legalidade em agir dentro da sua proteção. Escute o que eu vou lhe dizer. Jó era cercado por Deus. Satanás precisava de uma brecha. Mas Satanás só agiu dentro do círculo de proteção de Jó, sob permissão de Deus. Satanás é funcionário de Deus. Deus manda no diabo. Deus manda no inferno. Deus manda nos demônios. Saul, quando foi rejeitado por Deus, Deus foi lá e falou assim: Satanás, pega um demônio bem fedido aí. Está aqui, Jeová, por que o senhor quer ele? Eu quero que vá esse demônio lá atormentar Saul. E a Bíblia diz que um demônio, um espírito maligno, da parte de Deus, atormentava Saul. Deus manda até no inferno. Sabe por quê? Porque ele é todo poderoso. E o céu só chama céu porque Deus está lá. Porque se Deus sair do céu, o céu vira inferno. A tua casa é um inferno, porque Deus não está lá. Porque a hora que você chamar Deus para dentro da sua casa, para dentro do seu casamento, a sua casa vai ser o céu. Ele é todo poderoso. Ele tem domínio. A consciência da responsabilidade de Jó, ao saber que tudo o que aconteceu era culpa dele. Morreram os filhos, roubaram as colheitas, roubaram o gado, e ele ficou doente. Mas quando aconteceu as desgraças, ele foi, descobriu que tinham morrido os filhos, ele foi, rasgou as suas vestes, rapou a sua cabeça, se prostrou no chão e adorou a Deus. Eu quero te explicar o que são essas 3 atitudes. Primeira atitude, rasgou o manto, diga comigo, tristeza. A atitude de rasgar as vestes era atitude de tristeza. O rei Davi, quando viu a arca sendo levada para a casa de Obed-edom, quando a arca matou o sacerdote, Davi rasgou suas vestes. Ele disse: eu estou triste. Ato de tristeza. Mas a segunda atitude, raspar a cabeça, significa assumir a culpa. Jó disse: eu estou triste, mas eu assumo a culpa. Só tinha 2 situações que alguém rapava a cabeça, biblicamente falando. A primeira, fim de um voto de Nazireu. E a segunda, assumir a culpa. Assumir a culpa.
Ele assumiu a culpa. E a terceira, eu falei ontem um pouquinho sobre isso, ele se prostrou no chão e adorou. Sabe por quê? Porque a adoração não ia trazer os filhos dele de volta. Porque a adoração não ia fazer com que a casa voltasse no tempo e se levantasse e os filhos revivessem. Mas a adoração iria trazer a presença do Todo-Poderoso. E ele disse, eu sei que tudo isso aconteceu, porque eu abri brecha na minha defesa, e o Todo-Poderoso está distante de mim. Ele, consternado, triste, rasgou suas vestes, rapou sua cabeça e adorou a Deus. E assim ele trouxe a presença do Todo-Poderoso. Jó ficou uma semana sem falar com ninguém, sabe por quê? Porque Jó sabia orar. Olha para o teu irmão e diga, Jó sabia orar. Uma das coisas que eu mais falo, ministério de libertação ou de batalha espiritual, que não saiba orar e não saiba adorar, não vai ter sucesso. Sabe o que as pessoas fazem hoje de errado? Eles não sabem orar. Eles acordam de manhã, dobram o joelho e dizem assim, Senhor, muito obrigado pela noite de sono, cuida do meu dia, me proteja, prepara um dia abençoado, em nome de Jesus, amém. Levanta e vai trabalhar. Não sabe orar. Aí eles voltam para casa, vão almoçar, Senhor, muito obrigado pelo alimento, te agradeço, santifico, preparo, em nome de Jesus, amém. Come. Depois vão antes de dormir, Senhor, muito obrigado pelo dia que eu tive, prepara uma boa noite de sono, tira todos os sonhos ruins, me dá um sono em paz, me deito, logo pega no sono, só tu, Senhor, vai falar com segurança, dorme. E o que acontece? Nunca dão tempo para Deus falar com eles. É um monólogo com Deus. Só falam. Jó não tinha nada para falar com Deus. Jó já tinha assumido a culpa. Então ele ficou 7 dias calado. E os amigos vinham e diziam, fala alguma coisa, homem. E ele não falava, sabe por quê? Ele estava esperando Deus falar com ele. Diga comigo, há tempo de falar, mas há tempo de ouvir. Quer ter uma experiência bacana com Deus? Quem quer? Quando você chegar hoje à noite na sua casa, você vai chegar cheio da bênção, né? Você vai dobrar o seu joelho antes de dormir e vai dizer, Senhor, muito obrigado pelo culto. E não fala mais nada. Fica ajoelhado meia hora para você ver em silêncio. O que Deus vai fazer na sua vida? Depois não adianta mandar e-mail dizendo para mim, pastor, Deus me pegou a madrugada inteira, eu fiquei rolando lá, tendo visão. Não adianta mandar e-mail não, é Deus que faz. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Diga amém por isso e aplauda ao Senhor Jesus. Preste atenção, a Bíblia fala que Jó tinha um círculo de proteção, mas a Bíblia não fala que os filhos de Jó tinham. Jó se preocupou tanto em se proteger das coisas, pelo medo que ele tinha, que ele esqueceu de uma regra, que eu ensino isso para as pessoas. O maior erro é querer fazer pelos outros aquilo que só eles podem fazer por si mesmos. Tem gente carregando pessoa nas costas, a vida inteira. O irmão não quer vir na igreja, aí liga para o irmão, amém. Aí a mãe não quer vir, liga para o irmão. Aí não quer vir, liga para o irmão. Meu irmão, você está 10 anos ligando para o seu irmão, ó, vou te falar um negócio. Você está jogando água no deserto, está na hora de você orar para Deus fazer fluir um rio lá no deserto. Você não tem poder de fazer um rio. Você está querendo fazer um rio no deserto com o teu balde. Você não tem poder para isso. Tem gente que fica querendo fazer para os outros aquilo que só eles podem fazer. Eu poderia ter uma opção de vir aqui falar com o pastor Jairinho e falar, pastor Jairinho, me deixa fazer uma oração aqui para todo mundo ter um círculo de proteção. Ele ia falar, bacana, Ribas, faz aí. Eu ia fazer uma oração, mas não ia funcionar. Sabe por quê? Porque é você que tem que determinar isso na sua vida. É você que ativa isso na sua vida. É você, eu não posso fazer isso. Jó estava tão preocupado em fazer pelos filhos o que eles tinham que fazer, que perdeu os filhos. Quantas são as mães crentes que oram, jejuam pelos seus filhos e eles continuam desviados? Queridos, eu sou crente só há 20 anos. Eu sei que tem gente aqui que tem, sei lá, 200 anos de crente. Mas a igreja esqueceu de buscar estratégias espirituais. E nós ficamos tão à mercê da falta de vontade de aprender, conforme o versículo que nós falamos hoje de Oséias, o sacerdote que rejeita o conhecimento é rejeitado como sacerdote por Deus. Que quando alguém vem com um problema, nós dizemos, vamos orar, meu irmão. Quando alguém manda um e-mail, estarei orando por ti. Quando alguém liga, eu vou fazer uma oração. Meu irmão, oração é bom demais, mas não é tudo. Tem coisas que eu posso orar por você hoje que não vai resolver nada na sua vida, se você não fazer alguma coisa. Existem atitudes que são necessárias vir da pessoa. Primeira coisa, essas duas opções que existem. Ensinar um caminho que o Senhor quer para que eles gerem um círculo de proteção, os filhos das mães, os filhos desviados. A mãe começar a ensinar isso.
E a segunda coisa, você começar a expandir o seu círculo de proteção, de forma que o seu círculo de proteção abrace os seus filhos. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem isso, diga amém. Você pode abrir sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo 6. Vou fazer uma leitura rápida. Verso 1, 2 Reis 6. Acharam, queridos? Quem achou, diga, eu sou mais bonito que o outro. Tem gente que nem achou, mas falou, né? Para não ficar para trás. Eu vi que estava folheando ainda, mas falou, eu sou mais bonito. Os filhos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar que habitamos diante da tua face... Ah, não, vou pular, não vou no 1 não, irmãos. Vou mais para frente, amém? Vamos lá. Verso 8. Ora, o rei da Síria fazia guerra a Israel, e teve conselho com seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. E o verso 9 diz: e o homem de Deus, Eliseu, mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar. Sabe por quê? Porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou. Isso aconteceu não uma só vez, mas nem duas, várias vezes. Verso 11. Turbou-se por causa disso o coração do rei da Síria, que chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ou seja, ele chamou o seu exército e disse: quem é que está nos dedurando? Tem um traidor aqui dentro. E aí então, respondeu um dos seus servos: não é assim, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. E ele disse: ide e vede onde está ele, para que eu envie e mande trazê-lo. E foi-lhe dito: eis que o profeta está em Dotã. Então enviou para lá carros, cavalos, um grande exército, dos quais vieram de noite e cercaram. Pega o mistério agora junto comigo. Cercaram a cidade. Tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu e eis que tinha um exército cercando a cidade com carros e cavalos de guerra. Então o moço disse ao homem de Deus: ah, meu senhor, que faremos? Respondeu ele: não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: olha a oração de ativação espiritual que nós fizemos hoje de manhã, pastor Jairinho. Nós fizemos uma ativação de uma oração para ver o mundo espiritual, exatamente essa oração aqui. E disse: peço-lhe, Senhor, que abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e de carros de fogo em redor de... Preste bem atenção, o exército arameu estava cercando a cidade, mas o exército de Deus estava cercando Eliseu. O círculo de proteção não era pela cidade, era por Eliseu. Se Eliseu não estivesse em Dotã, a cidade tinha sido dominada. Porque Eliseu estava ali, e o círculo de proteção dele era tão grande, porque ele sabia expandir o círculo de proteção, que abraçou a cidade de Dotã toda, porque ele estava ali, a cidade não foi tocada. Se Eliseu saísse dali e fosse para Jerusalém, Dotã estava desguarnecida, Jerusalém estava protegida. Se Eliseu saísse dali e fosse para Nova Iguaçu, Jerusalém estava sem proteção, mas Nova Iguaçu estaria protegida. Mas deixa eu falar um negócio, Eliseu não pode vir para Nova Iguaçu, preciso de um para ficar aqui com o círculo de proteção. Cadê você? Você tem que começar a expandir o seu círculo de proteção. Eliseu estava com o círculo de proteção dele tão grande, que ele pôde livrar a cidade. E aí então, o exército arameu desceu. E quando o exército arameu deu um passo e entrou dentro do círculo de proteção de Eliseu, aí Eliseu disse: cegueira! E todos eles ficaram cegos. Porque quando algo entra dentro do teu círculo de proteção, automaticamente você tem poder, domínio sobre aquilo. É por isso que o apóstolo Paulo dizia: eu vou até você, na tua cidade, eu vou a Éfeso, eu vou a Roma, eu vou não sei aonde. Por quê? Porque ele discernia o lugar. E lá ele deliberava unção e deliberava poder sobre aquele lugar. Entenda o que eu estou te dizendo. Tem muita gente que fala: pastor Ribas, dá para o senhor liberar uma palavra de mapeamento para a minha cidade e tal? Meu irmão, não posso, eu tenho que ir aí.
Porque quando eu chegar na tua cidade, o meu círculo de proteção vai chegar junto. E aí eu tenho poder sobre isso. Aí eu posso chegar e dar uma ordem. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu preciso de uns voluntários aqui. Eu quero o quarteto fantástico. Não, os caras são fantásticos mesmo. Por favor, desça aqui. O Edgar. Pastor Fábio, não pode deixar de dizer Pastor Fábio. Pastor Mário Alberto. Todo DVD meu, Pastor Mário Alberto sai. Bispo Jaime, por favor. Pastor Jairinho. Pastor Jairinho vai ser o protagonista. Vocês querem me ajudar? Vocês podem vir? As moças não, por favor. Não, o Moisés vai trabalhar também. Os irmãos podem me ajudar um pouquinho? Venha, por favor. Venha, pastor Carlinhos. Hã? Não, já mudou. Tá. Vocês vão ser os anjos agora. Amém? Querem ser anjos? Então pega na mão um do outro, por favor. Pastor Jairinho, vem aqui no meio. Fecha aqui uma rodinha em volta deles. Vem aqui, pastor, fecha aqui. Aqui é meio apertado, né? Mas vai funcionar. Isso aqui é um círculo de proteção. Tem como vocês esticar mais? Mesmo que fique meio oval. Puder subir atrás do retorno, também me ajuda. Tá bom. Aqui é um círculo de proteção, estão entendendo? Eles estão invisíveis. Vocês só estão vendo o pastor Jairinho. Então, se o inimigo quiser chegar e tocar na vida do Jairinho, sabe o que vai acontecer? Você não deixa, bispão. Vem, Jairinho. Vem, Jairinho. Estão entendendo? Faz favor, vai para lá. Círculo de proteção, segue ele, círculo de proteção. Segue ele. Vou pegar. Tem como? Não tem como. Agora eu vou falar um negócio que vai doer, mas vou ter que falar. Sabia que o círculo de proteção ele tem uma questão do pecado. Pecou, já era. Só que, como ele está andando, ele está sendo, o círculo segue aquele de quem é o protegido. Se ele pecar, o círculo de proteção para. O que vai acontecer? Pastor Jairinho, vai lá perto do Fabinho, por gentileza. O que acontece? Tem gente que tem um círculo de proteção tão grande, que demora 1 ano para sair dele. Demora 2 anos para sair dele. E aí muita gente me manda e-mail, dizendo, pastor Ribas, eu conheço um pastor, que está fazendo isso, pregando, curando, mas eu sei que ele é adúltero, porque eu conheço a mulher que ele tem um caso. Como é que Deus usa ele? Porque o homem conseguiu desenvolver um círculo de proteção tão grande, que tem uns 2 anos ainda para ele sair do círculo de proteção. Mas ele está andando, vem Jairinho, vem andando. Ele está andando. Satanás vai ficar bem aqui assim, ó. Vai dar 2 anos, eu vou te pegar. Quando dá o tempo dele sair do círculo de proteção, a bomba explode. E aí vocês ficam sabendo na mídia aí, fulano caiu. Já estava caído já há 2 anos, 3 anos. Mas porque ele foi um homem de Deus realmente no passado, ele tinha uma proteção grande. Demorou um tempo para isso aparecer. Dá tempo de se arrepender. Se você está em pecado, e você está caminhando em direção à borda do círculo de proteção, demônios estão esperando para acabar com a sua vida. Dá tempo de se arrepender. Volta para o Pai. Dá tempo de se arrepender. Entenderam? Trava o cão aqui. Agora o que acontece? Vamos imaginar que a pastora Cassiane não está com um ciclo de proteção muito grande. Mas seu esposo está. Você vai ter que ficar pertinho dele. Vai lá. Sabe por quê? Vamos supor que o inimigo quer matar ela. Fiquei sabendo uma história bonita aí, hein? Que o diabo queria matar ela. Aí o diabo... A hora que foram matar, o diabo falou assim... Aí a hora que foram matar, o diabo falou assim, espera aí que eu vou botar o CD da Cassiane para você ouvir primeiro. Aí a pessoa se converteu, falou, não vou matar mais não. Foi mais ou menos isso. Aí o que acontece? Agora eu não posso tocar nela também, sabe por quê? Ela está no círculo de proteção. Estão entendendo? Mas aí o pastor Jairinho descobriu que tem um ataque para acabar com o presidente da igreja. Descobriu. E ele precisa que o círculo de proteção dele abrace o presidente. O que ele vai fazer? Vem perto do presidente. Círculo de proteção. Se vira. Círculo de proteção. Se vira. Olha isso. Estão
entendendo? Sabe quantos aviões eram para ter caído? Porque ali dentro tinha alguém com um tratado de morte, mas porque você estava nesse avião, o diabo não derrubou, porque o teu círculo de proteção abraçou aquela aeronave. Sabe quantos carros na direção oposta ao seu, a 120, 130 por hora, terceira lei de Newton, se bate um com o outro, 300 e poucos quilômetros de impacto, não bateram em você, ou não bateram, ou a pessoa não morreu, porque na hora aquela pessoa era uma suicida, e ela falou assim, ó, o primeiro carro que eu ver, eu vou me jogar. E quando viu o seu carro e foi se jogar, não teve mais como, por quê? Porque o seu círculo de proteção chegou primeiro, e livrou aquela pessoa da morte, você sabe? Eu vou falar um negócio para vocês, eu prego muito isso, nós somos cheios de testemunhos invisíveis. Nós somos cheios de livramentos invisíveis, que nós nunca vimos, não sabemos, só vamos saber na glória. Nós somos livres da morte todos os dias, porque o nosso círculo de proteção está abrangendo. Então, irmãos, escute uma coisa, tem alguém que você ama, e que você quer livrar ele da morte, fique perto dele, por favor. Todo dia vá lá, todo dia vá lá. Pô, rapaz, você está me incomodando, todo dia você vem aqui na minha casa, você não sabe hoje, mas um dia você vai saber. Aí você chega lá e fala assim, o que você está fazendo, filhão? Estou assistindo, aquele que eu gosto de assistir, o cara, o da Atena lá, qual é que é o nome? Cidade Alerta. Então para assistir com você o Cidade Alerta. E o cara pensa assim, pastor é maluco, rapaz, fica o dia inteiro assistindo televisão na minha casa, esse cara não deve ter televisão em casa. Mas não é isso, é que você está lá para ele não morrer. Porque a hora que você entra na casa dele, o teu círculo de proteção protege a família inteira. Você entendeu? Você entendeu? É isso que nós temos que entender no mundo espiritual. Os satanistas usam um poder que é nosso. Deus nos deu isso. Quando eles olharam para a cidade de Dotã, o exército estava cercando a cidade. Mas quando os olhos foram abertos, Deus estava cercando o profeta. Deixa eu falar uma coisa para você. Nova Iguaçu está cercada por demônios. Mas ela está cercada também por anjos que estão a teu favor. Não existe anjo liberado para Nova Iguaçu. Não existe anjo liberado lá para o Paraná. Existe anjo liberado para você e anjo liberado para mim. Nós somos a proteção deste lugar. Aleluia! Amém? Obrigado, meus lindos. Você pode aplaudir a Jesus? Existe uma outra situação na Bíblia que é uma das situações que eu mais gosto. Olha, escute isso. Eliseu estava na casinha dele e tinha um homem, Ciro, leproso, chamado Naamã. Quem lembra de Naamã? Pois é, né? Naamã é um problema. Porque Naamã era leproso, mas na lei da Síria ele podia agir no exército. Então ele colocava uma roupa, uma armadura, e ele podia ir para a guerra, leproso. Em Israel não dá porque lepra era maldição em Israel, mas na Síria não. Mas quando ele chegava em casa, ele não podia beijar a mulher dele, porque ele podia passar doença para a mulher dele. Ele não podia abraçar os filhos, porque ele podia passar doença para os filhos. Sabe o que acontece? Tem muito crente assim. Dentro da igreja tem armadura, é herói de guerra, tem espada, mas chega em casa é um leproso, que não encosta na mulher, que não abraça os filhos. Aí o leproso foi procurar Eliseu para ser curado. Aí você sabe a história. Eliseu falou, vai lá, pula no Rio Jordão 7 vezes. Ele não quis, depois quis, pulou e tal, e foi curado. Diga glória a Deus. Aí ele voltou e quis pagar. E aí que é o bonito. Ele chegou e falou, rapaz, eu trouxe um monte de dinheiro para você, eu trouxe ouro, eu trouxe roupas, eu vim te pagar. Aí Eliseu falou, não rapaz, eu não faço isso por dinheiro não, eu faço isso por amor. Eu sirvo ao rei dos reis. Sou sustentado por um rei, meu irmão, você não precisa me sustentar. Homem de Deus que precisa do dinheiro dos outros, come pão e bebe água, meu irmão. Eu sou sustentado pelo rei dos reis, eu não preciso disso. Eu como a comida do rei. Aí ele falou, tá bom então, estou indo embora, tchau, paz do Senhor, estamos indo. E estava indo embora. Nisso, Geazi, o servo dele, ficou pensando, rapaz, que barbada isso, eu vou perder esse dinheiro todo. Geazi correu atrás dele. Olha, toda a sua atenção agora para mim. Geazi correu e falou para ele, rapaz, chegou uns filhos dos profetas, os discípulos dos profetas, e Eliseu realmente vai precisar desse ouro, dessa prata, dessas vestes. Você pode me dar? Ele prontamente, claro que eu vou dar. Pega aí, rapaz, leva de volta. Geazi voltou, escondeu e ficou andando por ali. E Eliseu chegou para Geazi e falou, Geazi, onde é que você estava? Não, eu estava por aí. Não, onde é que você estava, Geazi? Ele dizia, não fui em lugar nenhum. Então Eliseu olhou para ele e disse,
acaso não fui eu em espírito, e não vi você pegando ouro, prata e vestes do Ciro Naamã? Agora a lepra que era dele se apegue a ti. E Geazi ficou leproso. Como que Eliseu foi em espírito? Porque estava dentro do seu círculo de proteção. Tudo o que acontece dentro do seu círculo de proteção, você tem ciência. Deus te avisa. Sabe quando você entra numa casa e você começa a sentir um negócio e fala assim, ué, tem alguma coisa estranha. Aí você fala para o irmão bem assim, está sentindo, varão? E ele fala, eu não. Ó, tamanho do círculo de proteção dele. Quantos entenderam? Tudo que acontece dentro do seu círculo de proteção, você tem domínio e ciência. Deus te avisa. Atenção, entrou alguém no seu círculo de proteção. Se liga. Entrou um inimigo aí. Ó, atenção. Cuidado. Eu já vi testemunhos de gente que falou que estava andando na rua, quando viu a esquina estava ali logo a 30, 40 metros, e de repente sentiu o desejo de voltar. Não sentiu o desejo de seguir e virar a esquina, sentiu o desejo de voltar. Quando começou a voltar na direção da qual ele estava vindo, lá na outra esquina que ele estava voltando, ele olhou para trás, tinha 2 caras na esquina, olhando, esperando, era uma cilada, ele ia ser assaltado. Mas sabe por quê? Ele não sentiu desejo de coisa nenhuma. Quando ele estava chegando, o círculo de proteção dele já estava lá na frente. Entrou os ladrões ali, endemoniados, dentro do círculo de proteção, aí já deu aquele alarme. Pé, 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 pé. Volta, volta, volta. Aí ele voltou, entendeu? Tem gente que insiste no erro. Tem gente que está sentindo que vai dar errado e continua. Sentindo que não deve ir e vai. Deus está avisando a igreja, diga amém. Uma tradução diz assim, Eliseu fala para Geazi, acaso o meu coração não estava com você? Sabe por quê? Porque o coração é o centro do olhar de Deus. Deus olha para o coração da igreja. Eu bato nessa tecla, queridos. Uma vez o profeta Elias, ele foi e ordenou, olha o ciclo de proteção, essa é mais forte ainda. Ele foi e ordenou que não ia mais chover sobre Israel. Quem lembra dessa? E qual foi a ordem de Elias? Está em 1 Reis 17, versículo 1. Elias disse, então Elias, o tisbita que habitava em Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, que nesses anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Um profeta, ele fala em nome do Senhor. Não é atitude de um profeta falar segundo sua palavra. Então por que ele deu uma ordem segundo a sua palavra? Porque o céu de Israel, onde ele estava, estavam dentro do círculo de proteção de Elias. E ele disse, dentro do meu círculo de proteção mando eu. Então a partir de agora não chove mais. Mas tinha um problema, ele não podia sair dali. Porque se ele desse a ordem da seca e ele fosse embora para Jerusalém, a seca acompanhava ele. Então ele tinha que ficar ali. Aí Deus veio e falou, se esconde numa caverna, eu vou mandar lá um corvo, mandar pão e mandar carne, e você vai beber água do ribeiro de Querite. E de repente a seca começou a vir, e o ribeiro ficou sujo, e ele não podia mais beber água. Ele foi responsável pela seca, e ele não podia abandonar aquela região, porque a seca estava dentro do seu círculo de proteção. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Vou parafrasear um negócio? Tem gente que tem um problema dentro do seu círculo de proteção. Ele vai numa loja trabalhar, ele dá errado. Ele vai numa empresa trabalhar, ele dá errado. Ele vai fazer um curso, ele não consegue concluir. O curso está amaldiçoado, a empresa tem demônio, a loja não sei o quê. Não. Todo mundo vai nesses lugares e se dão bem. Ele é o único que se dá mal. Sabe por quê? O círculo de proteção dele está com problemas espirituais. Então, onde ele chega, ele gera o problema. Quando ele sai, acaba o problema. Ele chega nesse lugar, ele gera o problema. Ele sai, acaba o problema. Ele chega numa igreja, ele gera o problema. Lá no sul, onde eu venho, onde eu moro, tinha um problema de crentes que saíam de igreja em igreja. Aqui no Rio de Janeiro não deve ter isso, mas lá tinha demais. O crente saía da... O pastor dava uma bronca nele e falava assim, ó, tô nem aí com sua bronca, tem 200 igrejas, eu vou sair para outra. Aí ia para outra. Ia para outra, ia para outra, ia para outra. E na minha igreja eu não aceito ninguém que vem de disciplina de outra igreja, porque eu não sou bobo. Se ele está de disciplina lá, porque deu problema. Vou querer o cara com problema na minha igreja. Ele já é o problema. Ele tem um problema espiritual em volta dele. Se ele quer ser curado, amém. Não quer, vai dar problema para outro. Eu já sei que o círculo de proteção faz isso. Agora a questão natural disso, prestem bem atenção. Elias disse, o céu vai se fechar, porque eu estou dando uma ordem, e só eu tenho poder para abrir. Tem pessoas que já falou coisas dentro do seu círculo de proteção, que geraram maldições terríveis. Eu estava pregando, se eu não me engano, na Bahia, não me lembro qual cidade.
E uma mãe, depois do culto, veio uma mãe com uma criança tetraplégica. A tetraplégica é aquela criança que só mexe daqui para cima. Toda ela para baixo não mexia. E a mãe falou para mim, pastor, o senhor pode orar pela minha filha? Eu falei, posso. Quando eu cheguei perto da criança, Deus me deu o discernimento que aquela criança estava amaldiçoada. Sabe qual foi a visão que Deus me deu? Aquela mãe olhando para a criança e dizendo, a criança era perfeita, gente. Ela andava, ela era perfeita. E a mãe dizendo, você não para quieta! Você só me incomoda! Ah, como eu queria que você ficasse quietinha num canto, não me incomodasse, não falasse, não mexesse em nada! Ah, como eu queria, como você me incomoda! Um dia aquela criança desceu do prédio para atravessar a rua para brincar no parquinho, um carro pegou ela. Fraturou a coluna dela, ela ficou tetraplégica. E eu falei para a mãe, você deu uma ordem dentro do seu círculo de proteção, sua filha fazia parte da sua proteção. E você deu uma ordem que ela ficasse quietinha e não se mexesse mais. A ordem foi cumprida. Cuidado com o que você fala. Elias falou, vai ficar seco. Mas ele teve que beber água barrenta. Aí ele entrou na cidade de Sarepta, capital de Sidom. Quando ele entrou na cidade de Sarepta, Deus não olhava para eles, eram sidônios, pecadores, longe de Deus. Mas quando ele entrou na cidade de Sarepta, o círculo de proteção dele veio junto com ele. E veio abraçando a cidade. E quando ele chegou na casa de uma viúva, que tinha um filho, o círculo de proteção abraçou aquela casa. E Deus viu o pecado daquela viúva. E aí se cumpriu o que diz em Êxodo, capítulo 20, verso 5. Eu sou um Deus zeloso, que visita o pecado dos pais, nos filhos. E Deus matou aquela criança. E a viúva veio a Elias e falou, o que foi que você fez, profeta, homem de Deus? Deus não olhava para mim, mas foi você chegar na minha casa, e o olhar de Deus veio para a minha casa, e o meu filho morreu. Elias se sentiu responsável, foi lá, orou sobre o menino, e o menino reviveu. Poder dentro do círculo de proteção, diga bem por isso. Se você tem um círculo de proteção, você tem poder. Eu quero te ensinar como ampliar o seu círculo de proteção. Eu precisava daqueles, do balde, do negócio. Quem consegue? Está ali? Vou fazer um... Ah, tá. Veio uma criança junto, eu pensei que... Eu pensei que ia vir uma criança junto. O irmão pegou uma garrafa d'água, o outro pegou uma criança. Isso, tá bom. Vamos colocar aqui para todo mundo ver? Acho que aqui vai ser bom. Vocês vão entender. Vocês desculpem que eu sou bem didático, é porque é mal da profissão. Melhor, né? Isso. Agora eu preciso de um copo vazio, de preferência. Pode ser um copinho desse mesmo. Pode ser. Obrigado, pastor. Vamos lá então. Agora o que eu preciso? Obrigado. Deu certo. Eu preciso de 2 irmãos para me ajudar. Já que você está aqui, você vai ficar então. Abre essa garrafinha aí para mim. Vem, irmão. Vem. Abre outra garrafinha. Mas não despeja nada, tá bom? Fica um do lado de cá, outro lado de lá com a garrafinha. Tá? Pode ficar de pé, bem de pé. Agora eu preciso de um... Tem algum pastor está com a esposa e 2 filhos por aí? Mulher, 2 filhos? Tem alguém aí? Quem é? Quem é filho aí? Quem é filho de pastor aí? Toda aquela galera é filho de pastor? Cadê seus filhos? Vem aqui então. Vem cá. Vai servir. Então, vai de novo, vamos lá. Vem cá, pastor. Fica lá, bonitão, fica lá. Mamãe vai com você, vai lá, faz favor. Fica lá, filha. Então, olha só, prestem bem atenção para vocês entenderem. Vocês não puderam vir na igreja, por algum motivo, sei lá, mas o pastor Jairinho veio. Papai veio para ganhar a bênção de Deus para vocês, amém? Você veio aqui por alguém, você veio sozinho ou veio por alguém? Não, eu vim por alguém. Então o que vai acontecer? Tudo que está aqui, segura por favor, coloca perto para não molhar o altar. Tudo que está, não joga ainda não, pera lá. Tudo que está aqui, essa água vai simbolizar o que Deus quer entregar para a vida do pastor, entenderam? Então vamos lá, pastor. Aqui dentro tem bênção, aqui dentro tem salvação de almas, aqui dentro tem unção dobrada, aqui dentro tem poder de Deus, tem autoridade espiritual. Entendeu? Quem mais? Joga mais alguma coisa aí, igreja. O que vocês podem jogar aqui? Vitória. Mais, joga aí. Quem pode jogar? Vai lá, joga aí, irmãos. Vamos lá, cadê a fé de vocês? É tudo que Deus quer entregar. Fé. Vamos lá, irmãos, cadê? Prosperidade. Isso, tá tudo lá. Amém ou não? Aí Deus ouviu a oração. Deus começa a despejar. Vamos lá. Pode despejar. Despeja do alto, irmão. Vai despejando, vai enchendo. Vai lá. Deus está derramando, está entendendo? É isso que está acontecendo no culto. Tudo que você vai pedindo, Deus está enviando, Deus está mandando. Prosperidade, salvação, riqueza, bênção. Ele está precisando disso, a família dele depende dele. Deus está mandando, tudo aqui está sendo enviado dos céus. Deus está mandando sobre a sua casa e está transbordando na sua vida. Estão vendo esse copo transbordando aqui? É você sendo transbordado pela bênção de Deus. Vai, irmão, enche aí, irmão. Vai com fé, meu irmão, vai lá. Vai com fé, com fé. Vai lá, com fé.
Aí terminou o culto, a bênção apostólica, de amor de Deus, nananana, amém. Acabou o culto. Pastor Jairinho, leva a bênção que o senhor recebeu lá para sua casa, faz favor. Só 200 ml. Irmão, não aplaude, repreende. Sabe por que eu quero que você não aplauda? Porque Deus não deu 200 ml para ele. Deus deu 7 litros de água. Ele não conseguiu carregar. Tudo que Deus está dando para você aqui, se você não alargar o seu círculo de proteção, você não vai conseguir carregar. Por isso que muita gente, no culto, ora em língua estranha, chora, sapateia, glorifica, pula, rola, cai, deita. Mas quando chega em casa, é infeliz. Porque aqui recebe realmente tudo de Deus, está sobre ele, está sendo transbordado de Deus, mas não consegue carregar consigo, porque tem pouca capacidade. Escute o que eu vou dizer, no livro de Êxodo, no capítulo 18, Moisés estava cuidando do povo, aí o seu sogro veio e falou: rapaz, não é bom o que você faz, procure homens capazes. Capacidade não é condição de desenvolver bem uma função, capacidade é condição de carga. Homens que carreguem 1000, homens que carreguem 500, homens que carreguem 100, 50, 10. Por isso que não é pecado igreja com 10 membros. Porque a capacidade daquela igreja é para 10. Mas vão ser os 10 crentes mais felizes que tem na terra. Tem pastores paranoicos que acham que tem que ter 200 mil membros. Meu irmão, se você não tem capacidade, você nunca vai ter. Deus vai mandar todo mês gente nova, mas nunca vai ficar. Deus vai mandar 200, 300, 500, mas vai ficar 30. Por quê? A tua capacidade para pastorear é 30. Aprenda a entender isso em nome de Jesus. O que Deus quer, pastor? Volta lá com esse copinho. É teste de se você derruba ou não. Joga lá, pode jogar. O que Deus quer é que você carregue tudo isso para sua casa. Agora você pode aplaudir, gente. Bota a mãozinha na água aí, recebe aí em nome do Senhor Jesus. Recebe aí em nome do Senhor Jesus. Aplauda mais forte ao Rei dos Reis. Aleluia. Quantos entenderam, queridos? Eu quero orar pelo círculo de proteção da sua vida nessa noite. Eu quero que você, que entendeu, possa fazer uso disso. Eu quero ativar o círculo de proteção na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Experiências que eu já tive tremendas. Uma vez a gente estava indo para o aeroporto, o irmão estava me levando, o irmão estava tão emocionado, que ele errou ali a entrada do galeão, tem uma entradinha ali complicadinha. O camarada errou, fez por baixo do viaduto, quando ele tinha que virar para a direita, o camarada voltou para a linha vermelha, rapaz. E eu falei: e agora, Jeová? Aí eu falei: Senhor, eu não tenho certeza, mas eu acho que o meu círculo de proteção pega lá dentro do aeroporto. Para todos os relógios daquele aeroporto agora. Para todos os relógios, para o celular deles, para tudo. Que eu preciso chegar a tempo, posso perder esse voo. E o irmão entrou numa comunidade, ele se perdeu na comunidade. Ele foi parar lá não sei aonde, Caxias, sei lá onde ele foi para a Avenida Brasil, ele foi parar lá na Conchinchina. Eu consegui chegar e pegar o voo, irmãos. Eu dei ordem no meu círculo de proteção. Certa vez eu fui chamado por Deus para orar no Mercadão de Madureira. Quem sabe onde é que é o Mercadão de Madureira? Vocês viram que tem um Exu caveira do tamanho, na escadinha ali, depois do Bob's? Só que eu orei antes de pegar fogo. Acho que fui eu que mandei queimar aquilo lá, irmãos. Me desculpem. Foi sem querer, de verdade. Aí Deus me deu um chamado, peguei o pastor Zé Maurício. Conhece o Zé Maurício? Peguei o pastor Zé Maurício, uma bênção de Deus, homem de Deus. Pegamos óleo consagrado e dissolvemos ele um pouquinho de álcool de cereais e colocamos em spray. Olha a estratégia. Jejuamos 1 dia e meio e fomos para o Mercadão de Madureira. Aí chegamos lá, subimos a escadinha já marchando. Ei, meu Deus, e foi. Aí quando eu subi a escadinha, tinha um Exu, um capa preta, bem na entrada assim, o negócio já na cara do bichão. Falei: você é o primeiro. E aí fui andando naqueles corredores, marchando e dando sprayzinho de óleo. Meu filho, tenho todo o direito de fazer isso. Aí fui indo. E os demônios estavam tão uriçados lá dentro, que as pessoas das lojas de produtos lá, saíam nas portas e vinham ver o que estava acontecendo. Não tinha barulho nenhum. É porque os demônios estavam avisando eles.
E eu sentia nitidamente que vinha demônio e pulava na gente, e daí só estava aqueles baques assim, de anjo, dando soco, pancada, pontapé. E nós ungimos tudo aquilo lá. E aí voltamos para uma galeria próxima onde o pastor Zé Maurício tinha uma lojinha de CDs ali de Bíblias. Aí glorificamos a Deus. E aí ele falou assim, vamos comer uma esfirra que tem aqui para baixo aqui? Eu falei, vamos. Aí saímos. Aí entramos assim, passamos na frente de um cara que fazia leitura de mão, lia tarô, um feiticeiro. O feiticeiro estava bem na porta, bem assim, ó. Uma cara de poucos amigos. Eu passei, falei, tá bom. Fiquei assustado, mas fui embora. Comemos o negócio lá e tudo mais, voltamos, o feiticeiro estava na porta, bem assim. Acabou, fui embora, voltei para o Paraná, estou feliz, estou vivo, aquele negócio todo. Passou uns dias, o pastor Zé Maurício andando nessa galeria, cruzou com esse feiticeiro. Esse feiticeiro falou, e o ladrãozinho? Cadê o ladrãozinho? Ele falou, que ladrãozinho, rapaz? Você acha que só homem que eu ando com ladrão? Aquele lá, aquele branquinho, carequinha lá, o paranaense lá. Ele falou, o Ribas? Esse mesmo, tremendo um jaguar, sem vergonha, ladrão, bandido. Falou, rapaz, espera aí, eu conheço o Ribas da casa dele, homem de Deus. Menino bom, menino humilde. Que menino bom o quê? Veio aqui em Madureira, pagar de bacana, rapaz. Pagar de bacana? Você está maluco? O que você está falando? Vem aqui, rapaz. Galeriazinha humilde, gente pobre, que o cara vinha andando com segurança. Você está maluco? Aí ele falou, segurança? O dia que eu andei com ele, só andou eu e ele. Para com isso, irmão, você é maluco? Eu estava na porta aqui, eu fiquei contando. 1, 2, 3, 4, 5. Andou você e ele, e segurança de um lado, segurança do outro. Você é maluco, rapaz? Permite, Senhor, que os teus filhos tenham segurança aí, em nome do Senhor Jesus. Libera segurança para eles, Senhor. Em nome de Jesus. E libera que o diabo veja, Senhor. Libera que Satanás veja que a igreja está protegida pelo sangue de Jesus. Fique em pé e aplauda ao Senhor. Posso orar com você? Vem para frente aí, consegue? Consegue vir para frente? Aí a tua fé vai ter que fazer o milagre da multiplicação do espaço. Não é? Quem me ajuda aqui? Terra. Aí. Eu vou orar para vou ativar isso, amém, queridos? Vamos ativar? É tipo dar o play. É isso aí. Pode chegar mais perto? Vamos apertar um pouquinho? Venham, queridos, venham. Isso, os obreiros. Esses obreiros, rapaz. Esses obreiros são bons, hein? Os caras estão desprendidos mesmo. Bispo, segura a carteira do profeta aqui. Ó, bota em cima do seu iPad lá, fica tudo em família. E tá chovendo, irmãos. É o diácono. Rapaz. Vamos lá, irmãos. Vamos lá, vamos orar, vamos ativar. Eu preciso fazer uma pergunta daqui a pouquinho para vocês. Vocês precisam me responder com sinceridade. Tá bom? Eu não posso orar com quem não quer. Então, se você quer, vem. Se você não quer... Pode tirar a foto, vem cá. Rapaz, essa capinha do celular dela, meu filho, isso aí é muito fashion, irmão. Você tem... Eu não vi. Tem o nome dela? Da capinha? Ah. É que ela colocou meu nome. Ah, então tá, meu filho. Aí é outra coisa. Vamos lá, filhos e filhas do Senhor. Pronto. Então, aí a pergunta é, como eu faço para chegar aqui? Eu não sei. Empurra a cadeira? Pode ser? Não. Empurra a cadeira aí um pouquinho, chega mais perto, você consegue? Senão vai chegar aí onde você está, não tem problema. O importante é você vir, tá bom? O importante é você estar aqui. As crianças, adolescentes, aí é isso aí. É bem assim mesmo. Tá, vamos lá. Preciso fazer algumas perguntas, vocês me respondem com sinceridade? Primeira pergunta, vocês têm Jesus no coração ou não? Alguém aí não aceitou Jesus como Salvador da sua vida? Eu quero orar com você agora, se você quiser. Ó, pastor, eu não sou crente não, mas eu quero virar crente, estou precisando, tem que ser hoje. Tem alguém? E eu não estou falando, ó, preste bem atenção. Eu vou ser bem sério no que eu vou falar, porque eu não gosto de ficar implorando para ninguém aceitar Jesus. Que eu acho um desperdício de tempo, ficar implorando para o cara ser salvo. Preste bem atenção. Tem gente que fala assim, ó, eu não estou pregando uma religião, eu estou pregando Jesus. Concordo, mas eu também estou pregando uma igreja. Porque eu não posso assumir que você aceite Jesus e volte para onde você estava antes. Você tem que aceitar Jesus e passar a congregar aqui.
Porque se você aceitar Jesus e não congregar em algum lugar, você vai se desviar. Então você precisa aceitar Jesus e congregar. Quantos entenderam? Alguém aí não congrega em alguma igreja e quer entregar sua vida a Jesus? Levanta a mão que eu vou orar com você, por favor. Rápido. Alguém? Pode ser lá atrás, pode ser... Levanta a mão. Ah, eu tenho vergonha de ser o primeiro. Pelo amor de Deus, alguém levanta a mão para ser o primeiro. Aí os outros vão levantando a mão. Aí, um está aqui, amém. Cadê o outro? Mais alguém? Vamos ser rápido. Aonde? Aí, 2, amém. Mais alguém? Aqui, tá bom. Você, filha? Você? Tá, 3. Mais alguém? Me ajuda. Você, filhinha? De branco? Você e você? 4. Mais alguém? Vocês têm que me ajudar a ser rápido, irmão. Senão depois o pastor nunca mais me chama, porque ele fala, esse cara demora demais, não chama mais ele não. Mais alguém? Ó, então é você, de azul. Sua filha? Ó, que bênção. Você nem sabe, viu? Você nem sabe, viu? Aniversário dela hoje. Ê, vai nascer 2 vezes hoje. E a sua mãe estava falando comigo hoje de manhã, Senhor, pode orar pela minha filha de noite? Falei, eu vou orar com sua filha, e vou orar para entregar ela para Jesus, viu? Falei, cumpriu a palavra. Aquela moça de preto ali, aquela moça de branco ali, e o rapazinho está aqui no meio de... Acho que é azul a sua camisa, eu sou daltônico, eu não sei, não tenho certeza. Vocês podem levantar a mão de vocês? Você, filhinha, você, filhinho, e as 2 moças lá? Repitam comigo, Senhor. Tem mais aqui? Quem é? Você não? Ah, vai. Você acha que você não pode? Você pode. Levanta a mão aí, repita comigo assim, Senhor Deus. Aonde, filho? Cadê você, meu filho? Quem? A senhora? Glória a Deus. Então você vai repetir comigo. Quem está entregando sua vida a Jesus vai repetir comigo assim, ó. Senhor Jesus. Vamos lá. Cadê? Vocês estão repetindo aí? Estão me ouvindo? Está ali? Você também? A senhora lá? Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Perdoa os meus pecados. Cancela toda a maldição do meu passado. Escreve o meu nome no livro da vida e me aceite nos teus braços por toda a eternidade. Amém. Pronto. Agora você pode aplaudir a Jesus. Segunda pergunta. Vocês entenderam que Jó teve responsabilidade pelo que aconteceu dentro do círculo de proteção dele? Entenderam isso? Entenderam que Elias mandou a seca e teve que tomar água barrenta, ele teve responsabilidade sobre aquilo, teve que orar para a água voltar, se ele não orasse nunca mais voltava. Vocês entenderam isso? Então o que eu quero que vocês entendam? Eu vou orar por uma coisa muito séria no mundo espiritual. Alguns vão levar a sério e alguns não vão. Quem não levar a sério, talvez não aconteça nada, mas quem vai levar a sério e vai aceitar isso no mundo espiritual, precisa agir com responsabilidade. Não sai fechando porta de ninguém, em nome de Jesus. Já tem muito feiticeiro por aí amaldiçoando o povo. Não libera maldição, não. A pessoa está dentro da sua casa, você fala, você está dentro da minha casa, aqui é o meu círculo de proteção, aqui mando eu, vai para o inferno. Não fala isso, porque você vai mandar realmente essa pessoa para o inferno. Então, em nome de Jesus, haja com responsabilidade. Amém, queridos? Concordam comigo? Então, nós vamos orar. Eu quero que você levante uma das suas mãos para os céus. Senhor, aqui estão os teus filhos, Pai. Da mesma forma que um dia eu ativei isso na minha vida. Da mesma forma que um dia o Senhor me revelou isso. E hoje há uma grande revelação, Pai, para o Brasil e para o mundo. Eu louvo ao Teu nome, Senhor, que essa revelação está sendo entregue aqui na Igreja Assembleia de Deus de Nova Iguaçu. Eu louvo ao Teu nome porque o Senhor tem um propósito, Senhor. Com esta igreja, com este culto. O Senhor tem um propósito com esses pastores. E a partir de agora, o Senhor tem um propósito com essas vidas. Eu te peço, Senhor, que a partir deste momento, o Senhor comece a ativar espiritualmente o círculo de proteção dos Teus servos. Comece a ativar todos os anjos que estavam ociosos, todos os anjos que estavam esperando uma voz de comando, todos os anjos que estavam esperando uma ordem no mundo espiritual. Eu ordeno agora, a partir desse momento, 60 bilhões de anjos que trabalham para cada um destes e destas, comecem a operar a partir de agora. A partir de agora, comecem a dar capacidade de ampliação, que eles possam desenvolver um círculo de proteção espiritual, crescente, todos os dias, ampliando com a oração, ampliando com o jejum, ampliando com a fé, desejando que se amplie, pedindo que se amplie, dizendo, profetizando que se amplie, e que esse círculo de proteção comece a abranger a sua vida,
Comece a abranger os seus parentes próximos. Comece a abranger a sua casa, as suas propriedades, os seus bens. Comece a abranger o seu bairro, as suas ruas ao redor de sua casa. Comece a abranger a sua cidade, a sua igreja, o seu trabalho, os seus ministérios. Comece a abranger de forma poderosa, para que nós tenhamos uma igreja salva, santa e protegida pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, eu libero sobre eles a ativação espiritual do círculo de proteção. E a partir de agora eu digo: seja iniciado na sua vida a proteção de Deus, e em nome de Jesus, ninguém toque em você. E em nome do Senhor Jesus, arma forjada não tocará em você. Em nome do Senhor Jesus, tudo que adentrar no seu círculo de proteção, você será avisado por Deus. Senhor, libera certeza, fé sobrenatural e certeza no coração dos teus filhos. E que a partir de agora, toda palavra liberada no mundo espiritual seja uma palavra poderosa e profética. Eu convoco os teus filhos para fazerem parte de um grande exército, Senhor. Homens e mulheres que lutam contra o inferno. Homens e mulheres que destroem círculos mágicos do satanismo. Homens e mulheres que ampliam a proteção da igreja. Homens e mulheres que foram chamados para vencer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Receba isso em nome do Senhor Jesus. E aplauda ao Senhor. Pastor Fabinho, ele é uma benção. Irmãos, tem